Good morning, Vietnam! Hey, it's another delightful day here in Vacation Land. Everybody, time to get up wherever. That's right, rise and shine. Podemos dizer que a Guerra do Vietnã mudou a forma com que o mundo passou a enxergar a guerra. Também, como a política externa dos Estados Unidos passou a ser vista por alguns de seus cidadãos. Prova disso são os incontáveis grandes filmes sobre o tema. Tudo isso nesse enigmático tabuleiro escondido entre a Índia e a China, que é mundialmente conhecido justamente por esta guerra. Mas por acaso você já se perguntou quem são os vietnamitas? Quais seus costumes e sua história? Afinal, existiu bastante Vietnã antes da Guerra do Vietnã. E é justamente essa história que vamos te contar. Antes de tudo, localização. Onde fica o Vietnã? Na região da Indochina, entre a Índia e a China. Duas regiões de povoamento muito antigo, que existem desde a aurora das civilizações, cuja formulação das culturas ocorreu muito cedo e influenciou toda a região, que é formada pelos seguintes países: Laos, Camboja, Tailândia, Malásia, Myanmar e Vietnã, que é esse paizinho aqui, ó, em formato de S. Ele tem 331.698 km². Território surpreendentemente enxuto, se levarmos em conta o quanto foi disputado ao longo da história. O clima é tropical, bem quente, e sofre grande influência de monções, que são ventos sazonais que ocorrem em regiões costeiras, tropicais e subtropicais. Além disso, é extremamente úmido e tem alta pluviosidade. Chove muito, principalmente no norte. One day, it started raining, and it didn't quit for 4 months. O território apresenta ainda regiões montanhosas e densamente florestadas. Terrenos planos cobrem não mais que 20% do país. Já as montanhas são responsáveis por 40% da área terrestre. O resto é composto por florestas tropicais. Acredita-se que o povo vietnamita seja uma mistura de diversas linhagens étnicas, entre elas os Muongs, os Viets e os chineses, que emigraram do sul da China, isso no norte do Vietnã. Já ao sul, havia também os Cham e os Khmer. Essas linhagens que falamos são antigas, e esses povos foram dos primeiros a dominar a agricultura, principalmente na região do Rio Vermelho. Em razão das enchentes do rio, tornou-se necessário haver maior união política, dentro de um local pequeno com bastante união geográfica. A união político-econômica possibilitou o desenvolvimento de tecnologias hidráulicas, troca de mercadorias e aumento do poderio militar, melhorando a defesa dos locais. Com essa união foi criado o primeiro Estado vietnamita, isso aí em 2879 a.C. Seu primeiro contato com os povos de fora demorou a acontecer, mas, assim que aconteceu, se iniciou a longa história de invasões da região, com a chegada dos chineses no século II a.C. A China ficou no poder do território que conhecemos hoje por Vietnã por mais de 1000 anos e influenciou profundamente a cultura do povo vietnamita. Os exércitos chineses chegaram por volta do ano 111 a.C. e em pouco tempo conquistaram todo o território, anexando-o ao vasto Império Chinês e colocando o povo sob o governo da dinastia Han. Após sua chegada, já reorganizaram toda a estrutura do Estado. Enviaram administradores chineses para substituir a nobreza local. Impuseram às instituições locais os modelos do Império Han. Trouxeram também a língua chinesa e introduziram o confucionismo como ideologia nacional. Vale destacar que também trouxeram algo que hoje em dia é muito precioso e querido no Vietnã, o budismo. Pois é, cerca de 85% da população de lá se identifica como budista, ainda que a prática religiosa não seja lá muito regular. Entretanto, a permanência dos chineses não foi tranquila. O povo lutou consistentemente por independência, pois os invasores maltratavam suas mulheres, exploravam seu território e seu povo, além de punir severamente qualquer um que se opusesse ao governo. O período chinês do Vietnã durou basicamente até quando a China conseguiu manter seu próprio governo funcionando de maneira estável. Quando a dinastia Tang entrou em declínio, começaram uma série de revoltas, até que, em 939 d.C., os vietnamitas conquistaram sua independência. Mas, como todo mundo sabe que nada que é bom dura para sempre, começaram logo os problemas nas fronteiras. Só que dessa vez, não eram os chineses, eram os Yuans.
os mongóis, que tinham subido ao poder na China e resolveram mandar aí um exército com 300 mil soldados para reconquistar a região inteira de novo. Essa conquista durou até meados do século XV, quando as tensões aumentaram e após 10 anos de guerra, os vietnamitas finalmente reconquistaram seu próprio território. E foi aí a hora da vingança, pois entrou uma dinastia de cultura expansionista poderosa, que dominou o território dos Champas e em seguida fez incursões ao Camboja, já que os Khmer não conseguiam mais se defender. Daí que finalmente aumentou seu território, mas ainda assim não conseguiu estabilizá-lo. Os Trinh, que eram líderes vietnamitas, por volta do ano de 1600, foram desafiados por um sujeito chamado Nguyen Nguyen Quang. Ele se recusou a pagar os impostos, a mandar seus soldados ou ajudar de qualquer forma os Trinh. Além disso, se declarou senhor de um recorte das terras do Vietnã, o Sul, que se separou. Em 1627, os Trinh ordenaram novamente que os Yungyen se submetessem a eles. Eles se negaram. Após 2 recusas de submissão, o imperador Trinh mandou um destacamento de 150 mil tropas ao sul para acabar com a festa. Só que ele não contava com o fator. O ano era 1627. E o mundo havia começado aquilo que chamamos de globalização. Ainda que o povo do norte fosse mais rico, maior e com um exército melhor treinado, o povo do sul havia conseguido 2 grandes vantagens estratégicas. Uma delas, um grande muro de pedra, e outra, um monte de armamentos novinhos trazidos do ocidente pelos portugueses e comprados alegremente pelo pessoal do Vietnã do Sul. Ao contrário do que se pensa, o primeiro contato do Vietnã com a Europa não foi por causa dos franceses, mas sim com navegadores portugueses, que haviam chegado ao Oriente com o propósito exclusivo de fazer comércio. E comércio eles fizeram, ajudando em uma guerra que não foi lá muito fácil e durou quase 50 anos. De um jeito ou de outro, em 1672, o conflito termina, com o Vietnã oficialmente dividido em 2 partes. A partir desse ponto, ainda que timidamente, o Ocidente havia começado a se relacionar com este povo, algo que jamais mudaria. Os mercadores, navegadores e missionários começaram a interagir de forma frequente com os povos da Indochina antes disso, mais ou menos em 1516. Mas agora a coisa era diferente, pois se tratava de uma Europa moderna, formando seus impérios marinhos e empresas sofisticadas. Aliás, falando de empresas, vamos aos negócios. Yun Yen facilitaria a entrada dos franceses, ajudaria no comércio, criando exclusividade com a França, além de entregar algumas terras, consolidando a influência francesa na região. Em troca, os franceses ofereceriam poder bélico e treino militar para os vietnamitas. Também construiriam fortes e enviariam soldados franceses para ajudar nas estratégias de guerra e nas batalhas. Yun Yen firmou o acordo e subiu ao norte, conquistando a região. Assim tornou-se imperador e nomeou sua dinastia como Gia Long. O governo de Gia Long foi, portanto, um governo intimamente ligado à França, mantendo inclusive vários militares franceses de alto escalão ao seu lado durante o governo. Mas o problema foi que o imperador seguinte era menos simpático aos europeus, daí que começou a azedar a relação entre os países, até que em 1825 o sucessor de Gia Long, Minh Mang, resolveu proibir a entrada de missionários no país. O motivo para tal ato era sua crença de que sorrateiramente os ocidentais trouxeram uma religião que destruía os valores e tradições locais. A proibição do ponto de vista prático foi ineficiente e virtualmente nada mudou. Isso tem muito a ver com o fato de que, logo ali do lado, na China, tinha acabado de acontecer a Guerra do Ópio e os chineses perderam feio para os britânicos. Estava bastante claro o nível de BO que seria uma guerra com qualquer império europeu. Então tanto Mang quanto o próximo imperador estabilizaram sua relação com os franceses, ainda que mantivessem sua postura anticatólica. Mas é claro que uma hora deu ruim, pois como quem não queria nada, a França mandara um navio para o Oriente, supostamente para um rendezvous com os ingleses da região, mas isso era apenas uma fachada. O verdadeiro propósito da missão era lutar contra a perseguição de padres na região e resgatar um bispo que havia sido condenado à morte no Vietnã. Em seguida, mandaram mais 2 navios para resgatar outros 2 presos, desafiando novamente a autoridade vietnamita, e isso gerou uma retaliação por parte do Vietnã, levando a uma batalha conhecida como Bombardeio de Da Nang. Em 1858, Charles Rigaud, sob as ordens de Napoleão III, chegou com 14 navios bombardeiros, 3.000 homens e 300 soldados filipinos fornecidos pela Espanha, iniciando uma série de ataques impiedosos. Essas investidas causaram grandes danos e, mesmo que após 2 meses tenham voltado à Europa, foram ponto de partida de um processo colonizador. O que também, não surpreende ninguém. As expedições enviadas por Napoleão III levaram ao estabelecimento de um protetorado no Camboja, a Cochinchina e no extremo sul do Vietnã, que foi cedido à França. Então, em 1885, depois da Guerra Sino-Francesa e da consequente criação de protetorados de Annam,
e no Tonkin, todo o país se tornou um protetorado francês. Não preciso dizer que a antiga organização do Estado vietnamita foi destruída e substituída por uma burocracia francesa, o que não é tão diferente daquilo que a China tinha feito alguns milênios antes, correto? Mais ou menos. Calma, eu explico. Por um lado, há quem diga que essa colonização não foi de todo ruim, uma vez que a metrópole fez investimentos consideráveis no país ao longo da década de 20, investimentos que levaram ao desenvolvimento maior da agricultura e da extração mineira, criando aparente prosperidade e enriquecimento. Por outro lado, essa política colonial favoreceu apenas a classe francesa e uma pequena elite de vietnamitas ricos, que ficaram mais ricos ainda. Muito bem, vamos aos fatos. Antes do domínio francês, a maior parte do povo vietnamita era alfabetizado, e em 1939 essa proporção caíra para 15%, com brusco empobrecimento da população local. Ou seja, criou-se uma imensa desigualdade socioeconômica, o que nunca é bom e sempre gera problemas a médio ou longo prazo. Até porque o ano é 1939 e tem muita coisa prestes a mudar dentro e fora do Vietnã. Nessa altura, um país que já se costura com diversos pivôs do maior confronto bélico da história. Mas isso, meus queridos e queridas, vamos ter que deixar para o próximo vídeo. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Quem sabe a gente não responde. E, acima de tudo, se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do conteúdo que a gente faz, considere se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. E, bom, é isso aí, gente. Um gigantesco abraço. Tchau, tchau.